Você já sentiu aquele aperto no peito quando alguém te trata como se você não existisse? Já passou por situações em que precisou engolir o desrespeito em silêncio, fingindo que não doeu, enquanto por dentro algo se quebrava? Talvez você já tenha saído de uma conversa se sentindo menor, diminuído, enquanto a outra pessoa seguia a vida normalmente, segura de que poderia repetir aquilo quantas vezes quisesse. O desrespeito não é algo pequeno. Ele machuca, corrói por dentro. Cada palavra atravessada, cada gesto de desprezo, cada vez que você é ignorado ou interrompido vai se acumulando como um peso invisível. E o mais duro é perceber que, na maioria das vezes, quem age assim sabe exatamente o que está fazendo. A pessoa testa seus limites, avança um pouco mais a cada vez, e quando não encontra reação, entende uma coisa muito clara: pode continuar. Mas existe uma verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. Quem não te respeita não precisa de longas explicações. Precisa de atitudes. E é exatamente isso que você vai aprender hoje. Este conteúdo não é sobre vingança infantil, nem sobre descer ao nível de quem te trata mal. É sobre algo muito mais poderoso: recuperar seu valor, estabelecer fronteiras claras e fazer com que as pessoas pensem duas vezes antes de tentar te diminuir. É sobre agir com inteligência estratégica, sem gritos, sem conflitos desnecessários, mas com uma firmeza silenciosa que deixa marcas. As 10 atitudes que você vai conhecer agora não surgiram do acaso. Elas se baseiam em princípios antigos, testados ao longo do tempo, porque tocam algo profundo na psicologia humana. O respeito não nasce de discursos bonitos, nasce da postura. Quando você domina essas estratégias, algo muda. As pessoas sentem. E o melhor de tudo, você não precisa dizer nada. Seu comportamento fala por você. Ao final deste vídeo, você não será mais alguém que aceita migalhas de respeito. Vamos começar. A primeira atitude é o silêncio calculado. Poucas coisas são tão poderosas quanto o silêncio bem usado. Não estamos falando de se calar por medo ou submissão, mas de um silêncio estratégico, consciente, que desestabiliza. Quando alguém te desrespeita, o impulso natural é responder na hora, se defender, justificar, tentar se explicar. Mas ao fazer isso, você entrega exatamente o que a outra pessoa quer: sua atenção, sua energia, seu tempo. Você entra no jogo dela. O silêncio faz o oposto. Ele cria um vazio desconfortável. Imagine alguém te provoca esperando uma reação emocional e você simplesmente olha, não diz nada e segue seu caminho. O que acontece? A pessoa fica perdida. Não houve briga, não houve drama, não houve satisfação. Esse silêncio não é fraqueza, é controle. É como dizer sem palavras: você não merece minha resposta. E isso corrói por dentro, porque todo desrespeito busca reação. Quando você nega isso, o poder muda de mãos. Mas atenção, esse silêncio precisa vir acompanhado de postura. Nada de olhar para baixo ou demonstrar insegurança. Mantenha o corpo ereto, o olhar firme e siga em frente. Deixe o silêncio pesar. Quem controla as próprias emoções controla a situação. Pessoas imprevisíveis geram respeito porque ninguém sabe até onde elas podem ir. A segunda atitude é a indiferença como forma de poder. Se o silêncio é forte, a indiferença é devastadora. Poucas coisas desestabilizam tanto alguém quanto perceber que simplesmente não importa. Quem te desrespeita espera que você se abale, que fique irritado, que reaja. Quando isso não acontece, o roteiro mental da pessoa quebra. Indiferença não é fingir que não doeu. É, de fato, não se importar. É entender profundamente que a opinião de alguém assim não define seu valor. Imagine alguém tentando te provocar em público, fazendo comentários maldosos, esperando te ver desconfortável. E você continua sua conversa normalmente, focado em algo mais importante. O resultado é claro: a pessoa que tentou te diminuir fica exposta. O ataque não encontrou alvo. Todos percebem. Quem desrespeita busca validação, quer sentir que tem poder sobre você. Quando você nega isso, esse poder desaparece. Mas lembre-se, indiferença é uma ferramenta específica, não um estilo de vida. Reserve sua energia para quem merece. Para o resto, distância emocional. A terceira atitude é demonstrar seu valor sem dizer uma palavra. Palavras são fáceis. Resultados não mentem. Quando alguém te subestima, tentar provar seu valor verbalmente só reforça a insegurança. A melhor resposta é crescer, melhorar, evoluir. Se alguém duvidou da sua capacidade, não confronte. Trabalhe em silêncio até se tornar inegável. Quando você foca no seu desenvolvimento, algo poderoso acontece. Você deixa de precisar de validação externa.
E quando não precisa mais, começa a receber. O sucesso é silencioso, mas ensurdecedor para quem te subestimou. Não porque você queira provar algo, mas porque decidiu se comprometer consigo mesmo. Enquanto você cresce, quem te desrespeitou perde importância. A quarta atitude é estabelecer limites com firmeza. Sem limites, nenhuma estratégia funciona. Limites definem até onde os outros podem ir. Quando você não os estabelece, ensina as pessoas a te desrespeitarem. Algumas só entendem quando percebem que há consequências. Se alguém insiste em te diminuir, você não discute. Você se retira. Sem explicações, sem drama. Sua ausência vira a mensagem. Limites não são agressivos, são claros. Quem testa limites recua quando percebe que você não está disposto a tolerar qualquer coisa. A quinta atitude é nunca justificar suas escolhas. Toda vez que você se explica demais para quem não te respeita, você pede aprovação. Pessoas que te respeitam aceitam suas decisões, mesmo discordando. Quem não respeita questiona para te fazer duvidar de si mesmo. Decidiu algo? Mantenha-se firme. Um não precisa de discurso. Quando você para de se justificar, as pessoas param de pressionar. Isso comunica autoconfiança. A sexta atitude é retirar sua disponibilidade. Tempo é o recurso mais valioso que existe. Quando você o oferece a quem não te valoriza, você se desvaloriza junto. Pare de estar sempre disponível. Pare de se sacrificar por quem não reconhece. Não anuncie, apenas mude. Quando você se afasta, o vazio aparece. Algumas pessoas reclamam, dizem que você mudou. Ótimo! Mudou mesmo. Cresceu. A sétima atitude é elevar seu padrão social. Você não cresce cercado de desrespeito. Ambientes moldam comportamento. Se você convive com pessoas que te diminuem, isso te afeta, mesmo que você seja forte. Mudar de ambiente não é arrogância, é sobrevivência. Quando você se cerca de pessoas que te respeitam, você aprende, por comparação, o que não aceita mais. A oitava atitude é demonstrar sucesso de forma discreta. Não é ostentação. É consistência. É viver bem sem precisar provar nada. O sucesso silencioso não dá munição para críticas. Ele apenas expõe quem estava errado. A nona atitude é usar a cordialidade como arma. Responder desrespeito com educação firme quebra qualquer tentativa de provocação. Você mantém o controle enquanto o outro se expõe. Educação não é submissão. É superioridade emocional. E a décima atitude é seguir em frente sem olhar para trás. A maior humilhação não é a vingança. É a irrelevância. Quando você segue em frente, cresce e constrói uma vida boa, quem tentou te diminuir desaparece da sua história. E isso é libertador. Essas 10 atitudes formam um sistema completo de autorrespeito. Elas devolvem o controle para você. Porque respeito não se implora, se estabelece. A partir de hoje, escolha reagir diferente. Implemente uma atitude por vez. Observe como tudo muda quando você para de aceitar menos do que merece. O problema nunca foi quem te desrespeitou. O problema foi permitir. Isso acaba agora. Você está pronto para mudar? Então siga em frente. E não olhe para trás. Quando você começa a aplicar tudo isso, algo muito interessante acontece dentro de você. Não é apenas o mundo externo que muda. É a forma como você se enxerga. Aos poucos, você percebe que o respeito que tanto buscava fora sempre começou dentro. Cada vez que você escolhe o silêncio em vez da reação impulsiva, você está dizendo a si mesmo que sua paz vale mais do que vencer uma discussão. Cada vez que você escolhe a indiferença em vez da mágoa, você reafirma que sua autoestima não depende da aprovação de ninguém. Esse processo não é imediato. No começo, dói. Dói porque você foi condicionado a agradar, a explicar demais, a se justificar, a aceitar comportamentos que te machucam para não perder pessoas. Mas chega um momento em que você entende algo libertador. Quem só fica quando você se diminui nunca esteve realmente com você. E essa compreensão muda tudo. Você começa a perceber que muitas relações se sustentavam apenas porque você aceitava menos do que merecia. Quando você muda a postura, essas relações naturalmente se desfazem. Não porque você se tornou alguém ruim, mas porque você se tornou alguém consciente. E consciência afasta quem se alimentava da sua falta de limites. Há um desconforto inicial nesse caminho. O silêncio pesa. A distância pesa. A mudança pesa. Mas esse peso não é destrutivo, é construtivo. É o peso de quem está deixando uma versão antiga de si para trás.
Aquela versão que aceitava migalhas, que se explicava demais, que pedia permissão para existir. Com o tempo, você percebe que não precisa vencer todas as batalhas. Algumas se vencem simplesmente não entrando nelas. Você começa a escolher com cuidado onde coloca sua energia, com quem compartilha seus pensamentos, quem tem acesso à sua intimidade emocional. E isso te fortalece de uma forma silenciosa, mas profunda. O curioso é que, quanto menos você tenta provar seu valor, mais ele fica evidente. As pessoas começam a sentir sua presença de outra forma. Não porque você impõe respeito com agressividade, mas porque você emana segurança. E segurança não se finge. Ela é construída através de decisões consistentes, muitas vezes invisíveis para os outros, mas muito claras para você. Você também passa a entender que respeito não vem de agradar, vem de coerência. Quando suas palavras, atitudes e limites estão alinhados, o mundo se ajusta ao seu novo padrão. Algumas pessoas se adaptam. Outras se afastam. Ambas as coisas são necessárias. Nesse ponto da jornada, você já não sente tanta necessidade de explicar suas escolhas. Você entende que quem realmente importa não precisa de justificativas. E quem exige explicações constantes geralmente não quer entender, quer controlar. Quando você se recusa a participar desse jogo, você se liberta. Há uma maturidade emocional que nasce quando você aprende a sair de situações que te desrespeitam sem fazer alarde. Sem discursos longos. Sem tentar convencer ninguém. Apenas saindo. Essa saída silenciosa é uma das atitudes mais fortes que alguém pode ter. Porque ela comunica algo muito claro: você sabe o que vale. E saber o próprio valor muda a forma como você anda, como você fala, como você olha nos olhos. Não é arrogância. É presença. É a tranquilidade de quem não precisa competir, provar ou se comparar. É a serenidade de quem entende que não cabe em qualquer ambiente, nem com qualquer pessoa. Com o passar do tempo, você percebe que a maior transformação não acontece fora, mas dentro. Você se torna mais seletivo, mais consciente, mais centrado. Aquilo que antes te abalava hoje passa quase despercebido. Não porque você se tornou frio, mas porque se tornou forte. Você entende que nem todo desrespeito merece correção. Alguns merecem distância. Nem toda provocação merece resposta. Algumas merecem silêncio. Nem toda relação merece esforço. Algumas merecem encerramento. E quando você começa a agir assim, algo poderoso acontece. Você se torna raro. Pessoas que sabem quem são, que se respeitam e que não negociam sua dignidade são raras. E tudo o que é raro tem valor. Nesse estágio, você já não sente necessidade de humilhar ninguém. Porque percebe que a verdadeira vitória não é ver o outro desconfortável, mas se sentir em paz. Não é ganhar discussões, mas dormir tranquilo. Não é ser temido, mas ser respeitado. E, principalmente, se respeitar. Você também entende que perdoar não significa permitir o retorno. Significa soltar o peso. Perdoar é um ato interno. Reabrir portas é uma escolha externa. E maturidade é saber a diferença entre os dois. A vida começa a ficar mais leve quando você para de carregar pessoas que não caminham com você. Quando você deixa de tentar ser compreendido por quem não quer entender. Quando você aceita que algumas conexões têm prazo de validade e que insistir nelas só atrasa seu crescimento. Você passa a viver com mais intenção. Suas decisões deixam de ser reativas e passam a ser conscientes. Você escolhe onde fica, com quem fala, o que tolera e o que não tolera mais. E essa clareza é libertadora. Talvez, em algum momento, você se pergunte se está sendo duro demais, distante demais, seletivo demais. Essa dúvida é comum. Mas ela geralmente vem do antigo medo de desagradar. Quando isso acontecer, lembre-se, você não está sendo duro. Está sendo honesto consigo mesmo. Não está sendo frio. Está sendo saudável. Não está sendo seletivo demais. Está sendo responsável pela sua própria paz. Porque no fim das contas, ninguém vai viver sua vida por você. Ninguém vai sentir suas dores por você. Ninguém vai carregar as consequências das suas escolhas por você. Então faz todo sentido que você escolha se proteger, se respeitar e se priorizar. E quanto mais você faz isso, mais sua vida se organiza. Relações mais leves aparecem. Oportunidades mais alinhadas surgem. Pessoas que falam a mesma linguagem emocional se aproximam. Não por acaso, mas por sintonia. Tudo muda quando você muda o padrão do que aceita. O mundo responde à postura que você sustenta. E quando você sustenta o autorrespeito, o universo se ajusta.
Então, continue. Mesmo quando parecer difícil. Mesmo quando der vontade de voltar atrás. Mesmo quando alguém tentar te fazer sentir culpa por ter mudado. Não volte para versões antigas de si só para caber em lugares que já não te comportam. Você não nasceu para ser diminuído, silenciado ou ignorado. Você nasceu para viver com dignidade, clareza e força interior. E isso começa no momento em que você decide que não aceita mais menos do que merece. Seja firme. Seja calmo. Seja consistente. O resto se ajusta. E quando alguém olhar para você e perceber que já não consegue mais te atingir, não porque você reagiu, mas porque você transcendeu, aí você vai entender. O respeito chegou não porque você pediu, mas porque você se posicionou. E se tudo isso fez sentido para você, então não pare por aqui. Se inscreva no canal agora para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua mente, sua postura e sua vida emocional. Curta este vídeo, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse tipo de mensagem precisa alcançar mais pessoas que também estão precisando se fortalecer. Comente aqui embaixo qual dessas reflexões mais tocou você ou em que situação da sua vida esse conteúdo se encaixa. Eu leio e respondo sempre que possível. E não deixe de acessar a descrição do vídeo, porque lá estão materiais e conteúdos que podem te ajudar ainda mais nesse processo de crescimento e autorrespeito. Você merece viver com mais clareza, força e dignidade. Então continue com a gente. Esse é só o começo.